Há menos de uma semana para as eleições, pesquisa Datafolha mostrou Jair Bolsonaro na liderança das intenções de voto para presidente. O candidato do PSL subiu 4 pontos e está com 32%. Fernando Haddad, do PT, caiu 1 ponto e agora está com 21%. E na primeira eleição com voto biométrico ainda tem gente com dúvida. Paulista, que é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 9 milhões de pessoas aptas a votar. Como esse cadastro não foi obrigatório, mesmo quem fez o registro na Justiça Eleitoral ainda vai ser identificado pela forma usual, ou seja, por meio de documento com foto. O Ministério Público Federal denunciou Adélio Bispo de Oliveira, agressor de Bolsonaro, por inconformismo político. Embate no STF, conflito de liminares causou mal-estar entre ministros do Supremo Tribunal Federal. E você acompanha essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O Datafolha divulgou hoje nova rodada de pesquisa para presidente da República. De acordo com o levantamento, Bolsonaro subiu e Haddad caiu. A margem de erro é de 2 pontos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 28%, agora subiu 4 pontos e tem 32%. Fernando Haddad, do PT, tinha 22% e hoje caiu 1% e aparece com 21%. Ciro Gomes, do PDT, aparecia com 11% e manteve o índice agora. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 10% e agora perdeu 1 ponto e tem 9%. Marina Silva, da Rede, tinha 5% e hoje 4%. João Amoedo, do Novo, tinha 3%. E agora manteve os 3%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 2% e hoje registrou o mesmo índice. Henrique Meirelles, do MDB, aparecia com 2% e também se manteve estável. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1% e hoje subiu 1% e agora tem 2%. Branco e nulos eram 10% e agora 8%. Não sabe, não respondeu, eram 5% e manteve o índice agora. E o Datafolha também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Vamos aos números. Bolsonaro, do PSL, lidera e tem 45% de rejeição. Em seguida, o petista Fernando Haddad, com 41%. A rejeição do ex-prefeito de São Paulo subiu 9 pontos. Marina Silva, da Rede, tem 30%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 24% e Ciro Gomes, do PDT, 22%. Rejeitam todos ou não votaria em nenhum, 3%. Votaria em qualquer um ou não rejeita nenhum, 1%. Não sabe ou não responderam, 4%. A pesquisa Datafolha traz também simulações de segundo turno. Em um cenário entre Bolsonaro e Haddad, há um empate técnico. Bolsonaro, do PSL, tem 44% e Haddad, do PT, 42%. Em disputa com Alckmin, do PSDB, o tucano aparece com 43% e Bolsonaro com 41%. Em embate com Ciro, o pedetista aparece com 46% e o candidato do PSL, 42%. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo e no Rio. Jair Bolsonaro continua em tratamento em casa no Rio de Janeiro. Ele levou uma facada no abdômen no mês passado e ficou 23 dias internado. Hoje, o candidato do PSL recebeu o apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, que reúne 236 políticos em exercício em 18 partidos. Fernando Haddad, do PT, visitou a Fiocruz e fez campanha na Baixada Fluminense. Sobre o aumento da rejeição ao nome dele, respondeu que se deve ao fascismo de parte da elite que abandonou a democracia. Pelo Ibope, a rejeição do petista subiu de 27% para 38%. O ex-prefeito paulistano não quis comentar sobre a delação de Palocci. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha no litoral e no ABC Paulista. Ele visitou as cidades de Santos e São Caetano do Sul. Em entrevista à Rádio Itatiaia de Minas, afirmou que o Brasil está diante de um precipício de radicalização. O candidato disse que quer propor ao país um outro caminho.
Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em São Paulo. Ele fez uma visita ao comércio popular da região de Perus, na zona norte da capital paulista. O tucano voltou a criticar os adversários do PT e do PSL. Afirmou que votar em Jair Bolsonaro é o passaporte para a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder. Marina Silva, da Rede, fez campanha no Rio de Janeiro. Ela participou de uma caminhada no bairro do Campo Grande, na região oeste da cidade. Ela estava ao lado do vice, Eduardo Jorge, do PV. A candidata falou sobre a delação de Palocci, disse que a população está estarrecida pelos relatos do ex-ministro. Álvaro Dias, do Podemos, também fez campanha em São Paulo. Ele visitou a cidade de Guarulhos, na região metropolitana. O candidato comentou sobre a delação do ex-ministro Antônio Palocci. O senador defendeu a cassação do registro do PT. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não me venham com a história de que o passado pode condenar o Haddad na eleição. Não tem nada a ver com isso. O que pode é o que se prenuncia para o futuro. E isso não está na delação do Palocci, está nas entrevistas que o Zé Dirceu tem dado. Zé Dirceu disse a El País que vai ter uma hora que o PT vai tomar o governo e não é na eleição. Disse a um site AZ, lá do Piauí, que na presidência o PT tem que reduzir o poder de investigação, anular o poder de investigação do Ministério Público Federal. Logo para outro, 180 graus, também um site do Piauí, ele anunciou a perda de poder do Supremo Tribunal Federal, logo dos seus amiguinhos que o soltaram, e até a troca do nome. Esse negócio de Supremo, olha, a coisa realmente é preocupante, porque todos os brasileiros que têm medo de uma intervenção fascista do candidato da direita, do PSL, o Bolsonaro, passam a ter medo da intervenção stalinista do PT de Zé Dirceu. E aí aumenta, como nós já vimos na pesquisa da Datafolha, a rejeição ao Haddad, que é o poste, o pau-mandado, o preposto, o codinome de Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que o Haddad está caindo. Agora, ninguém sabe por que o Zé Dirceu anda falando isso. Ele é tido como um maquiavélico. Por que de repente começou a disparar petardos contra a candidatura do seu próprio partido? Só Deus sabe. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé! E vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. João Dória, do PSDB, fez campanha na região do Jaraguá, na Zona Oeste. O tucano participou de uma caminhada contra o câncer. Num vídeo postado nas redes sociais, o ex-prefeito disse que não vai apoiar Haddad num eventual segundo turno entre o petista e Bolsonaro. Na mensagem, ele não menciona o colega de partido e presidenciável Geraldo Alckmin. Luiz Marinho, do PT, fez campanha em São Bernardo do Campo, cidade que já governou por 2 vezes. O petista participou de uma caminhada onde conversou com eleitores. O ex-prefeito pediu aos militantes empenho nesta reta final da eleição e que acredita que estará no segundo turno. De acordo com institutos de pesquisas, Marinho aparece em 4º lugar. Márcio França, do PSB, deu entrevistas para rádios no interior do estado e visitou uma unidade da padaria artesanal na sede do governo. Candidato à reeleição, voltou a dizer que, se for reeleito, vai cobrar do governo federal verba para a saúde. Se disse confiante que também estará no segundo turno da disputa. Atualmente, ele está em 3º lugar nas pesquisas eleitorais. E no próximo domingo, dia 7, a partir das 5 da tarde, você acompanha o Hora do Voto, programa especial com a cobertura completa do dia das eleições, com análises, os números da votação e da apuração do primeiro turno. A Avenida Paulista e outras importantes vias de São Paulo que integram o programa Ruas Abertas ficarão disponíveis para carros no próximo domingo, dia de eleição.
A medida da Prefeitura atende a um pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. No próximo domingo, dia 7 de outubro, primeiro turno das eleições, o programa Ruas Abertas estará suspenso nos 15 endereços, incluindo aqui a Avenida Paulista e a Avenida Sumaré, na zona oeste de São Paulo. Portanto, nesses endereços, a circulação de carros vai ser permitida durante todo o dia, segundo o TRE, para facilitar o deslocamento dos eleitores. No domingo seguinte, dia 14 de outubro, o programa volta normalmente com atividades ao ar livre das 10 da manhã até as 4 da tarde. E mesmo com as eleições chegando, muita gente ainda tem dúvidas sobre como vai funcionar o voto biométrico. Nós conversamos com o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para esclarecer essas questões. Ainda não vai ser dessa vez que todo mundo vai usar a identificação biométrica no estado de São Paulo. Isso deve acontecer lá para 2022. Mas nessa eleição, o número de cidades a utilizar a tecnologia aumentou. Na eleição passada, em 2014, foram 15 municípios. Agora, em 2018, serão 100. Em outras 21 cidades, vão ser os dois tipos de identificação, biométrica e manual. Ainda assim, isso representa menos de 9% do eleitorado paulista. Nesses lugares que têm a biometria obrigatória, 400 mil títulos foram cancelados por falta de cadastramento das digitais. Funciona assim. O eleitor posiciona um dos dedos no leitor da urna eletrônica e é identificado pela impressão digital, já previamente registrada num banco de dados da Justiça Eleitoral. Embora o cadastro seja com os 10 dedos das mãos, na hora do voto somente polegares e indicadores são utilizados. Nesses casos, não precisa assinar o caderno de votação. Quem conduz esse processo é o mesário. É possível que haja um defeito, né, e não funcione a identificação. Então, o mesário, depois de tentativa, ele vai liberar a pessoa para votar do modo tradicional. Na Grande São Paulo, a biometria é obrigatória nas cidades de Guarulhos e Embu das Artes, por exemplo. Mas aqui na capital paulista, que é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 9 milhões de pessoas aptas a votar, como esse cadastro não foi obrigatório, mesmo quem fez o registro na Justiça Eleitoral ainda vai ser identificado pela forma usual, ou seja, por meio de documento com foto. O e-Título, aplicativo de celular que pode substituir o título de eleitor em papel, também está valendo este ano. Quem não fez o cadastro de biometria precisa levar um documento oficial com foto. Na hora da votação, recomenda-se levar também uma colinha com os números dos candidatos escolhidos nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, os 2 senadores, o voto para governador e, por fim, para presidente. Se for votar apenas na legenda, basta colocar os 2 números do partido e apertar confirmar para os 6 cargos. É uma notícia falsa mesmo, essa que anda circulando, de que se votar apenas para presidente, o voto anula. Não, esse voto é parcial, os outros votos serão brancos, né, e então a votação está completa e será válida para presidente. Quem não votou em até 2 eleições, apesar de ter de justificar e ficar sujeito à multa, pode votar neste pleito. A partir de hoje, começam algumas regras específicas. Até domingo, prisões só em flagrante. Na quinta, termina o horário eleitoral na TV e no rádio. E a campanha também passa a ter restrições. O que se protege com esta regra é que tanto o eleitor como o candidato, né, eles vão com liberdade chegar até as eleições, praticar atos de campanha, desenvolver atos de campanha, o eleitor eleger e assim por diante. Em outro trecho divulgado da delação premiada de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos do PT, disse que a descoberta das reservas de petróleo provocou sonhos mirabolantes em Lula. Segundo Palocci, com a exploração do pré-sal, os partidos começavam a formatar seus planos lícitos e ilícitos e o governo do PT vislumbrava um país riquíssimo e com a real possibilidade de eleger seu programa 4 ou 5 vezes. O ex-ministro destacou que Lula sonhava mirabolantemente em nunca mais deixar o poder. O ex-ministro disse ainda que com a descoberta lançou-se a ideia de nacionalização do projeto da reserva de petróleo. Palocci declarou
declarou que isso se deu pelo aspecto social de geração de empregos e desenvolvimento nacional e objetivo para atendimento dos interesses das empreiteiras nacionais, as quais tinham um ótimo relacionamento com o governo. E completa que seria muito mais fácil discutir com a OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correa contribuições para campanhas eleitorais do que se tentar discutir os mesmos assuntos com empresas estrangeiras. Ontem, o juiz Sérgio Moro, responsável por ações da Lava Jato na primeira instância, tornou pública parte da delação de Palocci. O ex-ministro foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está preso há mais de 2 anos. Em outro trecho da delação, Palocci afirmou que houve desonestidade em toda a estrutura do PT e dentre todas suas lideranças, e relatou como era feito o loteamento de cargos na Petrobras, que, segundo ele, tinha como objetivo a arrecadação de recursos para financiamento de campanha. O petista destacou que Lula sabia do esquema de corrupção na Petrobras. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, e segue preso em Curitiba. A defesa de Lula diz que Palocci mente para obter generosos benefícios. E deputados do PT entraram hoje com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Sérgio Moro, depois que ele tirou o sigilo da delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas da eleição. O líder da bancada do PT na Câmara, Paulo Pimenta, e os deputados Vadi Damus e Paulo Teixeira pediram a suspeição do juiz da Operação Lava Jato no Paraná. Os deputados alegaram que tornar público o conteúdo de uma delação sem provas a poucos dias antes do pleito, com um direcionamento partidário explícito, atende aos interesses de criminalização de determinados indivíduos e da vida pessoal e política de certos investigados. Moro justificou que o material faz referência à ação penal do ex-presidente Lula, que está na fase final para a sentença. Depois do conflito de liminares entre os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, interveio e manteve a proibição da entrevista do ex-presidente Lula ao jornal Folha de São Paulo. O caso gerou mais um conflito entre os membros da Suprema Corte e o jornal Folha de São Paulo chamou a decisão de Fux de censura de toga. O embate sobre o assunto começou na sexta-feira, após o ministro Ricardo Lewandowski autorizar o encontro de Lula com jornalistas na prisão. Lewandowski entendeu que proibir entrevistas de dentro da prisão representaria censura e citou a lei de imprensa que permite que presos sejam ouvidos. Na mesma sexta-feira, no final da noite, outro ministro da Corte, Luiz Fux, concedeu, no entanto, liminar ao Partido Novo, suspendendo o entendimento do colega de corte. Ele alegou que a entrevista de Lula, que teve a candidatura barrada pelo TSE, poderia causar confusão no período eleitoral. Na liminar, Fux determinou ainda que, caso a entrevista já tivesse sido feita, ela não poderia ser publicada pelo jornal Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo recorreu novamente ao Supremo e Lewandowski voltou a despachar a favor do jornal, reafirmando seus argumentos. O vai e vem expôs a já conturbada falta de entendimento dos juízes do Supremo e levantou um debate sobre censura e liberdade de imprensa. Na noite desta segunda-feira, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, confirmou a liminar concedida por Luiz Fux e suspendeu a autorização para uma eventual entrevista de Lula. Hoje, durante evento em celebração aos 30 anos da Constituição Federal em Brasília, Luiz Fux minimizou a crise na esfera da Suprema Corte. Ele disse que não há discórdia no STF, mas sim falta de senso entre seus integrantes. Durante sua fala, Fux também defendeu que os juízes decidam em favor dos anseios da população. Significa dizer não que nós tenhamos que fazer uma pesquisa de opinião pública para decidirmos, mas que quando estão em jogo razões morais, razões públicas, nós devemos proferir uma decisão que represente o anseio da sociedade
em relação à justiça. O caso provocou a primeira crise na gestão de Dias Toffoli no comando do STF. O ministro assumiu o cargo há menos de um mês com um discurso de que é preciso pacificar a corte e diminuir os conflitos internos. Em editorial publicado ontem, a Folha de São Paulo chamou a decisão de Luiz Fux de censura de toga, que atropela o ordenamento jurídico e a liberdade de imprensa do país. A Justiça Federal aceitou a denúncia da Força Tarefa da Lava Jato contra 14 pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa que fraudava licitações das obras do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. Os 14 denunciados pelo Ministério Público se tornaram réus hoje na Justiça. Entre eles estão ex-diretores e ex-executivos da Dersa, a empresa de desenvolvimento rodoviário do governo de São Paulo, e funcionários das construtoras OAS e Mendes Júnior. Entre os executivos da Dersa acusados está Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário de Infraestrutura de São Paulo durante o governo Geraldo Alckmin do PSDB. Ele chegou a ser preso no escândalo e é acusado de fraude à licitação, organização criminosa e falsidade ideológica. Segundo o MP, o escândalo desviou cerca de 480 milhões de reais do governo paulista. A polícia ainda não conseguiu encontrar quase 1 tonelada de maconha que desapareceu de uma delegacia no centro de São Paulo. O que se sabe é que a maconha sumiu. A droga apreendida há um ano desapareceu de dentro da delegacia e que todos os policiais que trabalharam aqui nos últimos 50 dias estão sendo investigados. A suspeita é que quase 1 tonelada de maconha tenha sido retirada daqui de pouco em pouco. Foram 900 quilos que estavam armazenados no subsolo desse imóvel, onde fica a primeira delegacia da capital na Liberdade, região central, a mais antiga da cidade. Agora, foi uma escrivã que percebeu e comunicou às autoridades policiais o sumiço da droga. Agora, quem levou a maconha daqui e por quê? 1 ano depois da apreensão, ela ainda estava armazenada na delegacia, são questões em aberto. O delegado adjunto chegou a pedir a destruição dessa droga, mas o Tribunal de Justiça negou, pelo menos até o final do processo. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso e afastou 2 policiais dos cargos. Agora elas estão cumprindo funções administrativas até o final dessa apuração. No sertão de Alagoas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína ontem à noite. A droga estava escondida em um caminhão carregado de cerâmica no município de Canapi. Segundo a polícia, é a maior apreensão feita no Nordeste, avaliada em 60 milhões de reais. Agentes federais abordaram um veículo carregado da droga na BR-423, próximo à unidade operacional da polícia do povoado de Carié, em Canapi. Segundo os policiais, o motorista, natural de Pernambuco, apresentou os documentos solicitados, mas tentou fugir e acabou perdendo o controle do caminhão. O homem foi socorrido e hospitalizado. Ele será autuado por tráfico de drogas, cuja pena vai de 5 a 15 anos de prisão. Havia dentro do veículo 22 sacolas com tabletes de cocaína. A Polícia Rodoviária não informou qual seria o destino da droga. A Delegacia de Repressão ao Narcotráfico e a Secretaria de Segurança Pública do Estado investigam o caso. E depois do intervalo, você vai ver que o Ministério Público Federal denunciou o agressor do candidato Jair Bolsonaro por inconformismo político. Se condenado, Adélio Bispo pode pegar de 3 a 10 anos de prisão. Ela é bonitinha, muito querida, uma super apresentadora e arrasa na cozinha. No Todo Seu de hoje, Cláudia Spinelli mostra que seus dons vão muito além do que vender bons produtos aqui na Gazeta. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia.
Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. O que você acha que precisa mudar no Brasil para melhorar o país? Com certeza, educação. Educação. Educação é a base de tudo, né? Você sabia que esse ano você volta 2 vezes para o Senado? Um desses votos vai ser em quê? Um dos meus votos vai ser educação. Com certeza, um dos meus votos seria na educação. Educação, ciência e tecnologia geram melhores empregos e garantem oportunidades. Dos seus 2 votos para o Senado Federal, eu peço um deles para a educação. Vote Educador Daniel Cara, senador. Vote 505. Quem é o responsável por esse desastre? Responsáveis são os governantes desonestos que desgovernaram o Brasil. Todos eles apoiaram esse sistema corrupto, perverso. Eu posso pedir ao povo brasileiro que vote no número 19. Serei presidente da República se o povo me eleger, e 4 anos serão suficientes para mudar a história desse país. Vote 19. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Redução das filas de espera por consultas e exames. Vou valorizar os profissionais de saúde, reduzir para valer a fila de espera por exames e consultas e levar médicos até as unidades de saúde. E para isso, vou contar com o apoio do Haddad. Pode ter certeza, Marinho. Serei um grande parceiro seu e de todo o povo de São Paulo. Fui ministro do Lula e prefeito de São Bernardo. Sei como fazer. Tenho certeza que você, Marinho, vai fazer a diferença aqui no estado de São Paulo. Marinho 13, governador. De segunda a sexta, Mariana Armentano traz muita informação para o seu fim de tarde. Notícias ágeis, abordagens precisas, prestação de serviço e interatividade. Gazeta News, de segunda a sexta, 15 para 6 da tarde. E agora vamos falar do tempo, porque o paulistano teve uma terça-feira bastante abafada, com máxima na casa dos 30 graus. Agora aqui na região da Paulista faz 22 graus. E para refrescar esse calorão, tivemos algumas pancadas de chuva pontuais pela cidade. O dia amanhã vai ser assim também, Mariana? Amanhã vai sim. As temperaturas continuam disparando com chuvas entre a tarde e a noite, mas a partir de quinta-feira o cenário muda. Nessa próxima madrugada teremos mínimas de 20, mas a máxima à tarde de amanhã chega aos 30 graus, com chuvas pontuais, assim como hoje. Aí na quinta já pode chover a qualquer hora e a temperatura cai. Os termômetros ficam entre 16 e 22 graus. E para fechar a semana, tempo fechado, com máxima prevista só de 19 graus na sexta-feira. O Ministério Público Federal denunciou o agressor do candidato Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, por inconformismo político. O Ministério Público Federal seguiu o entendimento da investigação conduzida pela Polícia Federal e enquadrou o agressor no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional pela prática de atentado pessoal por inconformismo político. Segundo o MPF, o agressor quis, com a facada, excluir Bolsonaro da disputa eleitoral de modo a determinar o resultado das eleições, não por meio do voto, mas mediante violência. A denúncia foi encaminhada para a Terceira Vara Federal de Juiz de Fora. Se for condenado, Adélio pode pegar pena de 3 a 10 anos. O tempo de reclusão pode dobrar em razão da lesão corporal grave. A defesa do agressor solicitou um novo exame de sanidade mental. Ontem, o parecer psiquiátrico pedido pelos advogados apontou que Adélio Bispo sofre de transtorno delirante grave. O atentado foi no dia 6 de setembro, durante um ato da campanha em Juiz de Fora.
Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. Até amanhã. Confira no próximo domingo, 5 da tarde, em Hora do Voto, a cobertura completa das eleições 2018. Assista agora, Todo Seu.